Nossos hábitos alimentares vão muito além do que colocamos no prato. Não comemos apenas para saciar a fome ou as necessidades do organismo. Fatores emocionais, culturais e ambientais influenciam nosso comportamento à mesa. O consumo excessivo de determinados alimentos pode ser sintoma de problemas emocionais ou uma perda de sintonia com o próprio corpo. Como transformar nossa relação com a comida para uma vida mais saudável e equilibrada? Nutrição comportamental. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista Brigitte Olichon, ela que é professora da Unifase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Há uma conexão direta, Brigitte, entre emoções e alimentação? Com certeza, o tempo todo, né? Emoções, na verdade, são respostas fisiológicas do nosso corpo a questões ambientais, né? E, obviamente, que a gente responde na nutrição, na alimentação, a essas reações fisiológicas, né? Essas emoções. Então, quando a gente tem medo, ou quando a gente tem tristeza, ou quando a gente está ansioso, a gente vai buscar ou não alguns alimentos específicos para acalmar o corpo, né? Essa ligação é muito estreita, sempre. E qual o impacto das mídias, das redes sociais, da sociedade nos nossos hábitos alimentares? Nossa, então, hoje em dia está pior, né? Porque, na verdade, as mídias estão mostrando um corpo perfeito, né? Ou informações muito específicas que não são próprias para todo mundo, né? E as pessoas se sentem na obrigação de ter aquele corpo ou de fazer o consumo daquelas coisas que não são específicas para elas, né? Óbvio que tem sempre alguém que tem uma informação interessante e tudo, mas a mídia cria uma pressão muito grande em cima das pessoas em relação a um corpo perfeito que não existe e em relação ao consumo ou não de alguns alimentos que são muito específicos, entendeu? Não serve para todo mundo. Né? Há sempre os modismos, né? Aquele alimento da vez, né? Que é incensado como sendo a solução para tudo, ou essa rotulação do que deve ser ingerido, né? É o que você está falando, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Não há uma receita pronta para todo mundo, né? Não, o que serve para todo mundo é o que é mais natural, né? Aquilo que é mais original e que vai falar com o corpo de todo mundo. Porque os nossos corpos têm suas individualidades, mas são corpos, né? Funcionam mais ou menos da mesma forma. Então, uma alimentação natural, uma alimentação feita de comida de verdade, serve para todo mundo. Agora, essas especificações, né? Não tenho uma doença renal, não sou diabético, não isso, não aquilo. Por que é que eu vou me privar ou por que é que eu vou buscar alguma coisa, um suplemento que não tem a ver comigo? E que às vezes não tem nem necessidade, não né? Não tem necessidade, é caro, né? Atende apenas a uma questão mercadológica, a interesses, né, pessoais e às vezes, muitas vezes também, acabam criando doenças físicas e emocionais nas pessoas. Por sobrecargas. Exatamente, sobrecarga, por uma questão de você não encontrar a resposta que você buscava, né, usando aquele produto ou aquele suplemento, enfim. E aí a resposta nunca vai ser igual para todo mundo, você se frustra e aí você busca outra coisa, e, enfim, a gente entra num círculo vicioso horroroso. Né? Que nem aqueles ciclos de dieta, né, que a gente vê por aí, né? Cada vez a gente tem uma dieta nova, uma dieta diferente. Agora tem o tal do jejum também. Intermitente. Né? Pois é, que de intermitente não tem nada, porque as pessoas estão fazendo jejum completamente sem noção do que estão fazendo. Né? O jejum não é para todo mundo. O jejum pode ser um gatilho para transtornos alimentares, assim como dietas muito restritivas são gatilhos para transtornos alimentares. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, muito critério com todas essas desinformações que a mídia está veiculando atualmente, né? Vamos falar um pouquinho, então, da história da nutrição comportamental. Como é que surgiu? Na verdade, a nutrição comportamental com este nome, ela surgiu na década de 70, mais ou menos, tá? Mas ela foi consolidada há 10 anos por um grupo de nutricionistas daqui do Brasil. Isso não acontece no resto do mundo, acontece aqui no Brasil, que começou a perceber esse movimento, né? De que a gente está numa descendente em relação à qualidade de saúde, apesar do excesso de informações que a gente tem.
Então, elas começaram a juntar conceitos da psicologia, principalmente, mas da filosofia também, e até da nutrição, né, para olhar para o ser, para o paciente, para o cliente, de uma forma mais inteira, né, e entender que a gente não come só porque a gente tem fome, a gente come porque a gente tem emoções, porque a gente tem sentimentos, porque a gente tem uma cultura, porque a gente está num ambiente e porque a gente vive determinadas situações que nos levam a buscar ou não o alimento. E quais são os principais fundamentos da nutrição comportamental? Então, a nutrição comportamental ela parte do princípio de que não há dieta, né? De que a gente não deve se buscar, não deve ter a ideia, o pensamento, a filosofia de dieta, não é uma prescrição. Que a gente vai tentar melhorar essa relação entre a pessoa e o alimento. Então, para isso, a gente vai entender os processos internos da pessoa. Para isso, a própria pessoa vai se observar. Então, existe uma série de instrumentos que a gente utiliza na nutrição comportamental de autoobservação. Então, você não tem uma meta de peso, porque peso não é comportamento, né? Peso é um resultado que pode aparecer ou não, né? A gente vai trabalhar o comportamento, o que leva você a buscar o alimento, como é que você se relaciona com ele, como é que você se sente em relação a ele. Porque a partir do momento que você se priva, mesmo gostando de alguma coisa, isso causa sofrimento interno, né? Então, não existe a ideia do policiamento, vou me policiar, não existe a ideia do prêmio em relação a você alcançar o peso ideal ou um peso específico, mas existe a construção de metas de pequeno alcance, né? E que são estabelecidas com o próprio paciente, com o próprio cliente, né? Então, é uma conversa mais do que uma prescrição, né? A gente evita esse termo de prescrição, né? Então, a gente não calcula uma dieta. A gente tenta melhorar essa tua relação com o alimento, nesse sentido. É mais uma caminhada junto ali, ajustando essa relação, né, com a alimentação. Ajustando, mas antes de ajustar, a gente faz o despertar dessa percepção, na verdade. Porque muitas vezes as pessoas não se observam, né? Estão sofrendo física e emocionalmente, estão sofrendo e não se observam. Então, o nosso primeiro passo é fazer com que ela se observe. Observe quando você tem fome, quando você está se sentindo saciado. Observe qual é a tua sensação quando se alimenta de determinada coisa. Ah, eu me privo de chocolate porque eu sei que chocolate faz mal. Tá, vamos comer chocolate? Vamos ver o que acontece? Como é que você se sente? Ah, eu sinto culpa. Por que eu sinto culpa? Né? O que está por trás dessa culpa? Né? É uma questão de informação. Então, assim, a informação a gente dá também. A informação técnica a gente também dá. Mas só a informação não é suficiente para mudar comportamento. Senão estava todo mundo comendo direitinho, né? Uhum. E não é o caso. Então, a gente dá a informação, mas a gente também acolhe, a gente não julga, né? E a gente desperta essa autopercepção da pessoa. E aí, junto com ela, a gente vai, então, traçar pequenas metas alcançáveis. Brigitte, quais são os sinais, por exemplo, de que a gente realmente está com fome ou que está saciado? Porque a gente, às vezes, não consegue detectar, né? Está só cansado ou está ansioso e desconta na comida, né? Isso é muito comum, né? Mas os sinais são muito específicos de pessoa para pessoa, né? Então, assim, algumas pessoas relatam que a fome a fome física se manifesta com dor de cabeça, com tontura, com fraqueza nas pernas, com enjoo, com cansaço. E aí, é aquilo que eu falei antes, né? A gente precisa fazer com que a pessoa se perceba e perceba quais são os seus sinais próprios, né? Ah, mas como é que eu vou saber que é a ansiedade, como você falou? Quando eu como por ansiedade, eu como sem parar. Eu como qualquer coisa que aparecer, ou eu como uma coisa específica, né? Eu não quero comida, eu quero um chocolate, eu quero um docinho. doce, exatamente, né? Ou então eu quero um refrigerante, ou eu quero uma pizza. Quando eu quero uma coisa muito específica, provavelmente não é fome física, porque a fome física é o teu corpo pedindo nutrientes, pedindo energia. Então, qualquer coisa que vá calar essa resposta está servindo. Se eu começo a ficar muito seletivo,
Já fico desconfiado. Pode não ser. Pode ser sede, inclusive, né? Porque a gente sabe que a sinalização de fome e sede no cérebro são muito próximas. Então, a gente sempre fala assim, se percebe, anota como é que você está se sentindo naquele momento, bebe água, de repente passou, era sede. Não passou, estou selecionando o que eu quero comer. Sabe aquela coisa, abro a geladeira, o que eu vou comer? Estou com fome. Isso não existe. Não Quer é dizer, fome. existe, mas não é uma fome É mais física. da alma mesmo, né? Né? Exatamente, é uma questão mais emocional. Né? Então, se observar, então eu não vou comer, vai. Mas é importante que você perceba que você está comendo porque você está com a emoção mexida e não porque o seu corpo está pedindo. Né? São coisas diferentes. Quais são as principais diferenças da abordagem da nutrição comportamental para a prática tradicional? Então, a prática tradicional, é claro que não é para todos os profissionais, mas em geral a gente recebe o paciente, ele traz uma queixa ou ele traz um objetivo que ele quer alcançar e a gente então prescreve uma dieta em cima do que a gente acha que seria interessante para ele. Na nutrição comportamental, a gente mais ouve do que fala. A gente direciona o pensamento do paciente e a gente não prescreve dieta, como eu te falei. Então, a gente vai, primeiro, tentar entender o que está acontecendo. Segundo, a gente vai tentar despertar no outro, no paciente, a observação de si mesmo e criar estratégias junto com ele para essa percepção e para o alcance de suas metas. Então, pode ser que numa abordagem tradicional eu diga para você assim, olha, você tem de cortar o café, você tem de cortar o açúcar, você tem de fazer uso desse suplemento ou daquele outro. Na nutrição comportamental, eu não vou falar nada disso. Eu vou perguntar para você como é que você se sente ao tomar café. Você considera que você se sente bem ao final do dia? Ah, não eu fico muito ansiosa e tenho dificuldade. O que você acha da gente ir diminuindo esse café? O que você acha da gente, em vez de tomar 3, 4 cafezinhos ao longo do dia, a gente tomar 2? Você acha que é viável? Aí você para e pensa e diz, talvez, quem sabe, eu vou tentar. Então, vamos tentar? Pelo menos um você tira da sua vida e vê como é que você se sente. Então, é uma relação muito mais próxima, muito mais dialógica do que a prescrição tradicional, por exemplo. Entendeu? Logo no início, você falou do padrão de beleza, né? Desses padrões, muitas vezes inatingíveis. E eles têm uma relação direta com transtornos alimentares, Sim, né? sim. De que forma a nutrição comportamental pode ajudar nesses quadros? Então, transtorno alimentar é uma doença, né? A gente tem códigos internacionais de doença e o transtorno está incluído dentro dele. São casos assim muito graves que podem colocar inclusive a vida da pessoa em risco. O que a gente tem mais comumente é o que a gente chama de comer transtornado, que é diferente, que é isso que a gente faz no dia a dia, né? Então, ou eu me mato na academia para poder comer o que eu quero, ou eu deixo de comer o que eu quero porque eu quero alcançar esse corpo ideal que a mídia está postando aqui para mim e que eu preciso alcançar de alguma forma. A nutrição comportamental, ela tenta justamente trazer de volta os motivos pelos quais você está fazendo isso, né, no comer transtornado, tá? Ela tenta resgatar uma relação saudável entre você e o alimento, entre você e a sua imagem, a sua autoestima, tá? No transtorno alimentar, muitas vezes a gente precisa de intervenção médica, né? Porque a tua vida está em risco. Então, são casos mais graves, são casos mais pontuais. Ah, então, se eu tenho um comer transtornado, eu não vou desenvolver um transtorno? Pode, sim. Pode vir a desenvolver um transtorno. Por isso, assim, dietas muito restritivas, a gente sempre tem um medo, porque você pode ter um gatilho emocional que leve você a desenvolver um transtorno alimentar, tá? Transtornos do tipo bulimia, anorexia. Ortorexia. Então, a gente tem vários tipos de transtorno. Às vezes, pode ser, inclusive, caso de internação, né? Existem casos em que a gente precisa internar o paciente para garantir a sobrevida dele, né?
E aí, nesses casos, não que nos outros também não precise, mas nesses casos especificamente, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com esse paciente, né? Porque questões emocionais, quem vai melhor trabalhar isso é o psicólogo ou o psiquiatra, às vezes, quando é necessário entrar com medicação. A nutrição, a gente tem uma capacidade que vai até um determinado ponto, né? Então, para o comer transtornado, a gente dá conta. Para o transtorno alimentar, a gente não dá conta. Então, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um médico. Já passou da fronteira, né? Exatamente, entendeu? Então, a gente precisa de uma equipe que olhe para essa pessoa com outro olhar, né? Diferente. Quais são as principais estratégias da nutrição comportamental? Então, a gente a gente tem vários instrumentos, na verdade, né? Então, a gente tem uma entrevista motivacional que a gente faz, que é mais ou menos aquilo que eu estava te falando no início, né? A gente vai conversando e dentro dessa conversa a gente vai puxando a pessoa para olhar para si mesma e para se perceber e para poder criar as suas próprias metas, né? Então, a entrevista motivacional é o ponto de partida. A partir dali, a gente vai utilizar, a gente tem uma régua de fome, por exemplo, para você utilizar. A gente tem estratégias em que você vai mudar o seu pensamento, né? Então, eu vou comer porque eu estou preocupado. Mas por que eu estou preocupado? Né? E o que está me levando a essa preocupação? Aonde o alimento que eu quero comer vai calar essa preocupação que eu estou sentindo? Então, de você mudar o seu raciocínio. E são todas estratégias que a gente vai levando devagarinho, dependendo do estágio em que a pessoa esteja e dependendo da motivação que ela já esteja apresentando para o processo, né? Tem também a questão da atenção plena e do comer intuitivo, né? Isso, então. Mas aí o comer intuitivo, ele já supõe que você já tenha caminhado um pouquinho. Exatamente, tenha feito uma trajetória nesse processo. Então, já estou mais seguro, já estou me observando, já me reconheço, já reconheço minhas emoções. Então, vamos partir para o comer intuitivo. Comer intuitivo, todos nós deveríamos fazer. Como né? é que é? É de você perceber seu corpo, perceber seus sinais de fome e de saciedade. Então, eu estou com fome nesse momento. É uma fome física? É uma fome emocional? É uma fome emocional. Ok. Esse alimento que eu vou comer vai calar a minha ansiedade? Não. Mas vai me dar conforto? Ok. Então eu vou comer. Então você ter essa atenção e perceber os seus momentos. E aí isso inclui todos os alimentos. Você não precisa tirar nada da sua vida. Você não precisa tirar o café, nem o chocolate, nem o açúcar, nem a pizza. Basta você perceber e interiorizar como o seu corpo está. Né? Esse é o comer intuitivo. O comer com atenção plena, a gente também deveria fazer no nosso dia a dia todos, né? Olhar para o alimento, o que eu estou comendo, saborear, entender os processos que trouxeram esse alimento até ali, perceber o sabor, a textura. O que a gente faz hoje em dia? A gente come no celular, a gente come vendo televisão, a gente come discutindo com o vizinho. Né? E aí, quando você vê, você comeu, você não sabe nem dizer o que você comeu, que sabor que tinha, se estava bom, se estava ruim. Nem perceber se a quantidade de alimento que você ingeriu foi suficiente para você naquele momento ou não. Né? Quando você come com atenção plena, que você fecha o olho, que você saboreia, que você pensa em todo o trajeto que esse alimento vai fazer, na maioria das vezes você não come nem metade daquilo que você comeria normalmente. Porque o teu corpo está todo ali, tua atenção está toda ali. Né? Para tudo para comer. Né? Exatamente. E aquilo que a gente fazia antigamente, né? A gente sentava à mesa, a gente não tinha distração, a gente olhava para a comida, a gente comia, mastigava, engolia. A gente não mastiga, a gente não presta atenção, né? A gente come qualquer coisa, independente de estar gostoso ou não. E a gente só para quando acaba. Então, o comer pleno tem isso também. Percebi meus sinais de saciedade, parei. Igual a criança pequena faz. Quando ela não quer mais, ela diz, chega, não quero mais. Né? A criança... Porque ela ainda está muito ligada no corpo, está muito consciente, né? Exatamente. Então, a gente precisa resgatar isso, porque isso é legal. Isso é respeitar o seu corpo, que é também um dos pilares da nutrição comportamental, de você respeitar o seu corpo, de fazer uma alimentação gentil,
né? Em que você sabe o que te faz bem e você aproveita tudo aquilo, entendeu? Você diria que diante desse contexto atual aí, é uma tendência emergente a nutrição comportamental? Eu acho que sim, principalmente aqui no Brasil, né? Nas Américas, vamos dizer assim, né? Na Europa nem tanto, porque eles continuam mantendo uma tradição alimentar que é muito saudável, né? Mas aqui nas Américas e no Brasil, principalmente, a gente está muito perdido, sabe? Tem um movimento que a gente chama de nutricionismo, né? Em que você se prende a determinados nutrientes ou a calorias dos alimentos e a busca maluca de um corpo que não existe, e isso está surtando as pessoas. As pessoas estão muito estressadas, as pessoas estão correndo muito, as pessoas estão fugindo de si mesmas. Então, a nutrição comportamental, eu acho que é uma tendência natural, está crescendo muito no país, justamente para fazer com que os profissionais, não só da nutrição, mas todos os profissionais da saúde, tenham esse olhar um pouco mais integral da pessoa, sabe? Um pouco mais acolhedor, né? E como é que é a formação de um nutricionista especialista em nutrição comportamental? Então, dentro da graduação, a gente passa muito por cima disso, né? Então, a pós-graduação, ela vai trazer fundamentos psicológicos muito fortes e fundamentos fisiológicos de neurociência, né? Como o cérebro da gente responde a esses estímulos alimentares ou a esses estímulos de busca de um corpo perfeito ou a esses estímulos de calar uma dor interna, né? Então, a gente tem as questões psicológicas, neurológicas e propriamente comportamentais, né? E aí, quando a gente chega nessas questões comportamentais, a gente vai olhar para cada grupo de pessoas. Então, as crianças se comportam de uma forma, os adolescentes de outra, as gestantes, os idosos, né? As mulheres na menopausa, porque são dores diferentes, né? Então, para cada dor, para cada comportamento responsivo à dor, a gente vai ter uma estratégia diferente, a gente vai ter uma abordagem diferente, né? E, por fim, a gente tem os instrumentos propriamente ditos, né, que a gente vai utilizar nessas abordagens. E na nossa pós a gente também vai ter a prática, que eu acho que é fundamental, porque quando você faz um curso só à distância, você não tem esse contato com a pessoa propriamente dita, né? E a gente vai ter essa possibilidade. Então, eu acho que faz toda a diferença você perceber como o outro sofre. E todo mundo sofre, né? Só que às vezes a gente não vê, né? Na maioria das vezes. Você coordena a pós-graduação em nutrição comportamental, né? Sim. Quanto tempo dura essa especialização? Então, essa especialização, se você fizer ela completa, dura 2 anos, tá? Incluindo, como eu te falei, o estágio. Mas a gente está trazendo uma novidade, que são as microcertificações. Então, você pode fazer só o módulo de psicologia, ou só o módulo de neurociência, ou só o módulo de comportamental, e ganhar as certificações por conta desses módulos que você for fazendo, entendeu? Mas é uma pós-graduação lato sensu, 2 anos, conforme o MEC preconiza, tá? E aí tem a parte prática, como você falou, que é também um grande diferencial, né? Exatamente. Tem a parte prática no ambulatório escola. Então, a gente vai ter o profissional lá com os pacientes e ele vai poder, então, colocar em prática o conhecimento dele. Como que profissionais, especialmente os que são voltados para essa abordagem comportamental, podem ajudar a desenvolver uma cultura de respeito ao corpo e também às diferenças, né? A diversidade dos corpos? Então, a nutrição comportamental é muito inclusiva, né? Justamente por causa disso, porque a gente é capaz de acolher o outro da forma como ele se apresenta, né? E de trazer para ele um caminho de terapia no sentido de resolução das questões que machucam, e aí a gente está falando de questões de gênero ou não, né? Que são muito comuns, né? Principalmente em adolescentes, a gente tem muito comer transtornado em relação a adolescente por conta de questões de gênero, né? Então, como a gente inclui a pessoa, como a gente acolhe, como a gente respeita, ele se sente novamente confortável dentro de si mesmo, né? Até no grupo Copa, você conhece o grupo Copa, né?
A gente sempre trabalhou com algumas estratégias da nutrição comportamental no Grupo Copa, justamente porque a gente nunca quis passar uma dieta para ninguém, né? Então, a gente dava informação sobre qualidade de dieta e a gente trabalhava a questão do corpo, da dor e da autoestima. E a gente tem vários relatos no Grupo Copa de pessoas que não necessariamente emagreceram ou engordaram, mas que melhoraram a sua qualidade de vida e melhoraram a sua autoestima. E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas sejam felizes, né? Essa seria a principal diferença, né? A meta da nutrição comportamental é a qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida e é você se reconectar com você mesmo, né? Saiu um artigo ontem, eu acho, ontem ou anteontem, não lembro, falando justamente sobre isso, né? A gente está se alimentando de comida que tem identidade ou de comida que tem marca. E é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente precisa resgatar a identidade e deixar a marca de lado. Não vou nunca mais comer, não é isso. Você vai comer, de vez em quando sentir vontade. Mas você vai preservar a sua identidade, né? Que é a sua história, que é a sua cultura, que é o seu corpo, que é a sua emoção. É isso que você tem de resgatar. Então, assim, para encerrar, vamos falar quais são os primeiros passos para se reconectar com a alimentação. Por onde começar? Então, por onde começar vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Porque cada um tem sua história e sua dor. Eu gosto de pedir muito o registro alimentar. Então, colocou alguma coisa na boca, seja o que for, anota. E anota como você está se sentindo nesse momento. E como você se sentiu depois de ter ingerido aquilo. Só isso vai ser um gatilho para você se observar. E vai trazer para a gente informações muito valiosas também. Então, assim, de você ir registrando para que você mesma comece a se observar. Eu acho que é sempre o primeiro passo, né? E buscar ajuda com um profissional, né? De preferência, um profissional de nutrição comportamental, mas se você não encontrar um profissional que te escute, pelo menos, né? Que não seja uma pessoa simplesmente prescritiva, né? Eu acho que é o primeiro passo, porque assim, a gente não tem como ir contra a mídia. Eu gosto também de pedir às pessoas para desligar um pouco o celular, desligar um pouquinho a televisão, começar a se reconectar com a natureza, né? Olhar para o sol de manhã cedo, botar o pé no chão, na terra, fazer alguma atividade física, porque isso faz com que você se reconecte com o seu corpo, né? E você preste atenção às suas emoções, às suas sensações. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, Brigitte. Obrigada. Espero ter respondido todas as questões. Com certeza. Que bom. E a gente tem encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.